E aí, pessoal, vamos continuar nosso estudo sobre o movimento. Então, essa é uma aula aqui do primeiro ano do ensino médio e nós vamos agora falar sobre lançamento vertical. Lembrando que para entender bem esse conteúdo, é preciso que você reveja alguns conteúdos passados, dentre elas o conceito de movimento retilíneo uniforme e de uniformemente variado. Só para lembrar aqui rapidinho, vamos rever alguns conceitos. No movimento retilíneo uniforme, o corpo ele tem que se mover com velocidade constante, ou seja, a velocidade dele não é alterada. Isso faz com que ele percorra sempre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. E aí a gente pode utilizar a equação da velocidade média, que é variação do S por variação de T. Isso aqui não vai ser alterado, vai ser um valor constante pela própria definição. E a nossa equação do espaço, que diz que o espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Lembrando que o espaço inicial e a velocidade devem ser trocados por números para escrever a sua função horária, já que elas permanecem constantes. Já também nós vimos o conceito do movimento retilíneo uniformemente variado. Nesse tipo de conceito, que foi da aula passada, nós temos a aceleração constante, ou seja, a aceleração significa a variação da velocidade em relação ao tempo. E no movimento retilíneo uniformemente variado, nós vamos ter duas funções. Nós vamos ter a função horária do espaço, que é dado por... Nós vamos ter a função horária da velocidade, que é dado por... E também nós temos a equação de Torricelli, que é... Ok? A gente vai precisar usar bastante essas funções. Então, se você ainda está com alguma dúvida, vê as aulas passadas no Classroom, como também dê uma estudadazinha no nosso livro texto. Pois vamos para a aula. Então, pessoal, essa questão eu tirei do nosso livro didático. Ele já começa fazendo a seguinte pergunta: é possível uma moeda acelerar mais do que um automóvel esportivo? Então, para isso, a gente tem que lembrar a definição de aceleração média. Lembrando que a aceleração média é ΔV sobre ΔT. Ou seja, acelerar significa variar a velocidade em função do tempo. Se você pegar um dos carros mais rápidos do mundo, você vai ver que a aceleração dele é aproximadamente 7,5 metros por segundo ao quadrado. Em compensação, se você pegar a aceleração da gravidade, que é uma forma de aceleração, ela vai estar sempre em torno de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, qualquer objeto que caia desprezando a resistência do ar, ela vai ter uma aceleração aproximada de 9,8 metros por segundo ao quadrado aqui no nosso planeta, certo? Nas regiões próximas da Terra. Então, sim, uma moeda, como qualquer outro objeto, desprezando a resistência do ar, ela vai ter uma aceleração mais rápida do que um carro automotivo. Não confunda, não vá confundir velocidade com aceleração. A aceleração é a taxa de mudança de velocidade. Para a gente compreender melhor os efeitos sobre o lançamento vertical, a gente começa com a questão do lançamento de um foguete. Um foguete nada mais é do que um objeto lançado verticalmente contra a gravidade. Nós temos aqui que ele está indo contra a gravidade, porque a gravidade é direcionada para baixo e ele está indo contra a gravidade. Para ele ir contra a gravidade, ele vai ter que fazer uso de uma força, que é um assunto também que nós vamos estudar. Mas aqui a gente não vai trabalhar com o conceito de força, a gente vai trabalhar com o conceito de velocidade, deslocamento e aceleração, que são os conceitos que nós já aprendemos. Nós vamos estudar hoje, serve para quando você joga um objeto para cima ou deixa um objeto cair em queda livre, no caso. São os lançamentos verticais, que podem ser para cima ou para baixo.
Primeiro nós vamos entender o conceito de queda livre. Eu gosto sempre de colocar o exemplo. Queda livre, ele nada mais é do que o assunto do movimento retilíneo uniforme. Então, quando você trabalhar queda livre, você pode trabalhar movimento retilíneo uniformemente variado. Aí você fala, professor, então para que a gente estuda um assunto diferente? Você vai usar as mesmas fórmulas, mas... Então, pessoal, nem sempre o conceito de queda livre ele foi assim fácil de entender. O que você tem que entender é que toda vez que um corpo cai, ela é devido a uma aceleração. E essa aceleração é a nossa aceleração da gravidade, que aqui é próximo de 10. Ele é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Só que aí alguns livros gostam de aproximar, colocar para facilitar a nossa vida, principalmente questão de vestibulares, 10. E quando é que a gente vai usar 9,8 ou 10? Aí vai depender da questão. Ele vai lhe dizer quando é que você tem que utilizar um e quando é que você vai ter que utilizar o outro. Lembrando que isso aqui é a nossa gravidade na Terra. Dependendo do planeta ou satélite, nós vamos ter uma gravidade diferente. Para vocês terem uma ideia, a gravidade na Lua ela é próxima de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer o quê? Que a taxa de variação da velocidade na Lua é menor que a taxa de variação da velocidade aqui na Terra. Isso vai fazer com que os corpos caiam de maneira diferente. Eu vou colocar até um videozinho aqui depois para vocês assistirem, como um vídeo complementar. Pessoal, mas o conceito de queda livre ela não foi muito fácil de ser adquirido, porque antes Aristóteles, na Grécia Antiga, ele dizia que os corpos caem porque existia uma tendência natural daquele objeto de ser da Terra. Então, se você soltasse uma pedra cairia porque a tendência dele é ir para a Terra. E demorou mais de 2000 anos, entre século XVI e século XVII, para que Galileu Galilei, eu acredito que todo mundo já ouviu falar sobre ele, mostrasse que os corpos eles caem de maneira igual, ou seja, uma pena pode cair da mesma maneira do que uma pedra, se você tirar a resistência do ar. Tirando a resistência do ar, uma pedra, um objeto de massa maior e um objeto de massa menor, eles caem da mesma maneira. Por quê? Porque o que é que faz um corpo cair? É a ação da gravidade. A gravidade nas duas situações são iguais. Elas sendo iguais, elas caem de maneira diferente. Cuidado, pessoal, com as invenções da ciência. Alguns livros ou até mesmo alguns vídeos vocês podem achar que diz que Galileu ele soltou uma pedra do alto da Torre Pisa para mostrar a queda dos corpos. Essa famosa torrezona aqui que ela é inclinada. Mas isso é mentira, porque para determinação da gravidade ele utilizou um conhecimento científico, um método científico. Ele utilizou para isso um plano inclinado. Um plano inclinado. Ou seja, ele sabendo aqui esse ângulo, ele foi calcular as medidas da aceleração da gravidade. Inclusive, ele utilizou o próprio pulso para marcar o tempo, já que ele não tinha relógios como hoje. Então, pessoal, no ar, uma maçã cai mais rápido do que uma pena, mas é por causa da resistência do ar. Se você tirar todo o ar, os dois vão cair ao mesmo tempo. E os valores medidos aqui na Terra está entre 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então nós vamos praticar um pouco respondendo algumas questõezinhas rápidas. Então vamos lá. Durante uma ventania, um vaso cai do terceiro andar de um prédio a 11,25 metros de altura. Enquanto isso, uma pessoa caminha em direção ao prédio com velocidade escalar constante. Despreze a resistência do ar e calcule a distância inicial entre a pessoa e a base do prédio para que o vaso caia no chão rente aos pés da pessoa. Então,
que está acontecendo? A pessoa está andando, a velocidade da pessoa é constante, ó, velocidade constante. Se a velocidade constante, essa partezinha aqui é movimento retilíneo uniforme, como já vimos nas aulas passadas. Mas aqui o vaso vai cair. E aí quando o vaso cai, nós temos queda livre. E queda livre é movimento retilíneo uniformemente variado. Ou seja, na mesma questão nós temos dois tipos de movimento. É o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado. Então ele quer saber, desprezando a resistência do ar, calcule a distância que a pessoa vai ter para que esse vaso vá cair rente aos pés dele. Então vamos lá. Nós temos a altura que o vaso vai cair. É o nosso ΔS. Nosso ΔS é de 11,25 metros. Como queda livre é um assunto de movimento retilíneo uniformemente variado, a gente pode utilizar a equação do espaço. Podemos tirar o espaço inicial como zero, para marcar a região como zero. A velocidade, quando é queda livre, quando ele vai começar a cair, vai ser zero. E todo número multiplicado por zero é zero. Então esse aqui vai se embora. O S, pessoal, em queda livre, nós costumamos chamar de H. Vem do termo em inglês de altura. E a gravidade, nós sabemos que a aceleração, desculpe, é a nossa gravidade. Então fica, ó, alguns livros vai colocar isso como uma outra equação. Você pode até anotar. Mas trata-se da mesma equação. Então, pessoal, nosso objetivo aqui é descobrir o tempo do movimento. Então vamos calcular aqui. O H vai ser nosso 11,25. Aqui é 10 multiplicado pelo tempo ao quadrado dividido por 2. Você isolando isso aqui, vai dar o quê? O 2 passa para lá multiplicando. Então vai ser 2 vezes 11,25 dividido por 10. Esse é o nosso tempo ao quadrado. Então, jogando para cá, o nosso tempo ao quadrado vai dar 2,25. Como aqui está ao quadrado, a gente passa depois do igual como raiz quadrada. Então vai ser a nossa raiz quadrada de 2,25. Que vai dar um tempo de 1,5 segundos. Então, pessoal, isso aqui é o tempo que o vaso vai demorar para chegar ao chão. Como a gente quer que o vaso caia rente à pessoa, então esse tempo também vai ser o tempo para que a pessoa percorra toda a distância do movimento. Só que aqui é movimento retilíneo uniforme. E a equação do espaço por movimento uniforme é essa aqui, né? SO mais velocidade vezes o tempo. A gente considera também aqui como zero. Então S vai ser velocidade vezes o tempo. Como a velocidade da pessoa é de 1,5 metros, e aqui nós temos o tempo que nós achamos aqui. Então vai dar 1,5. Então o espaço que ele vai ter que percorrer será 1,5 vezes 1,5. Que vai dar 2,25 metros. E aí, gostaram da questão? Então tem que estar na ponta da linha, tanto movimento uniforme quanto uniformemente variado. Então, pessoal,
E se agora, em vez de queda livre, eu agora jogar o corpo para cima? Pessoal, se eu for jogar um corpo para cima, primeiro de tudo, o que vai acontecer? Ele vai subir, ele vai aumentar ou diminuir a velocidade? É claro que ele vai diminuir a sua velocidade. Por quê? Porque a gravidade está para baixo. Então ele vai diminuir sua velocidade. Se ele aumentasse a velocidade quando ele jogasse para cima, se ele ficasse aumentando, ele iria subir e nunca mais ia descer. Como nós sabemos que tudo que sobe desce, então ele vai diminuir a velocidade por causa da gravidade. E ele vai chegar numa certa altura e vai parar. O nosso parado é velocidade igual a zero. E depois ele volta a descer em queda livre. Então ele sobe diminuindo a velocidade, para, depois desce aumentando a velocidade. Essa aumento de velocidade aqui, ele vai obedecer exatamente a nossa queda livre. Então você pode estar utilizando novamente aquela equação que nós vimos no slide passado. Então, o lançamento vertical para cima, sem resistência do ar, durante a subida, ela é retardada até a altura máxima, ou seja, ela vai diminuindo a sua velocidade. A partir do momento que ela para, ela começa a descer. E lembrando que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então vamos praticar. Então, pessoal, vamos lá. Um pequeno projétil é atirado verticalmente para cima e após 5 segundos volta à posição no qual foi lançado. Desprezando a resistência do ar e adotando a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a velocidade escalar de lançamento do projétil, a altura máxima atingida pelo projétil. Então, pessoal, ele lançou o objeto para cima, com velocidade inicial. Ele vai subir. Quando ele atingir o ponto máximo, a velocidade vai ser zero e aí ele vai começar a descer. Se a questão não diz que ele demora 5 segundos para voltar, então quer dizer que ele demorou 2,5 segundos para subir e 2,5 segundos para voltar. O tempo de ida é igual ao tempo da volta. E aí ele quer saber a velocidade. Como é um movimento retilíneo uniformemente variado, você pode estar utilizando a função horária da velocidade. Então nós vamos analisar apenas o primeiro momento, que é o momento da subida, certo? Não confunda, é o tempo da subida. A velocidade final na subida é zero. A velocidade inicial da subida é o que eu quero descobrir. Aqui vai ser negativo pelo fato de ele estar subindo. A aceleração da gravidade é 10 e o tempo é de 2,5. Então 10 vezes 2,5 vai dar 25. Quando passa para lá vai ficar positivo. Então a nossa velocidade inicial será de 25 metros por segundo. E depois ele quer saber a altura máxima atingida. Então agora nós vamos analisar a descida. Na descida, a velocidade inicial dele é zero. E aí ele vai começar a descer aumentando sua velocidade. A velocidade final, quando ele chega aqui, a gente já viu que vai ficar 25 metros por segundo. Então essa aqui é a parte da descida. Existem muitas maneiras de você calcular essa parte. A gente também pode calcular pela formulazinha da altura também. Então vai ser essa daqui, ó, que a gente já viu nos slides anteriores. Então a altura que ele foi vai ser a gravidade, que é 10. O tempo, aqui é o tempo apenas de descida. O tempo de descida é de 2,5 ao quadrado, não esqueça, esse é ao quadrado, o tempo aqui é ao quadrado, por causa da fórmula do movimento retilíneo uniformemente variado, dividido por 2, que vai dar 31,25. Certo, pessoal? Então na próxima aula nós vamos responder algumas questões atuais sobre o assunto. Até mais!